Oi, gente. Meu nome é Yasmine, eu sou apresentadora e repórter do canal Saúde aqui da Fiocruz. E eu quero dividir com vocês a minha experiência no canal, porque ela mudou completamente a minha forma de entender, de olhar o SUS, né? Em 2008, quando eu cheguei ao canal Saúde, a minha chefe, então chefe, me fez duas perguntas. A primeira, se eu poderia viajar, se eu tinha disponibilidade de viagem, que me deixou super feliz. Eu ia conhecer o Brasil inteiro, olhando as portas de entrada do SUS. E a segunda é se eu tinha algum conhecimento do SUS. Aí eu falei, antes de eu te responder a segunda, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu vou ter que falar bem do SUS? Aí ela respirou assim e falou, não, você não vai ter que falar bem do SUS, mas você vai conhecer um SUS que com certeza você não conhece, porque o SUS não é só o que você vê na mídia. Eu confesso que eu fiquei meio desconfiada, assim, porque eu já tinha algumas experiências de porta de entrada do SUS com relação ao atendimento que meu pai precisou ter em algum momento, mas eu aceitei o desafio. Hoje tem 8 anos que eu trabalho no Canal Saúde, eu realmente viajei o Brasil inteiro e eu vi algumas experiências que me fizeram perceber que, infelizmente, a população não entende como funciona o SUS, a população ela recebe uma chuva de informações negativas sobre o SUS e muitas vezes sequer sabe usar esse atendimento, o que compromete, eu acho, muito essa porta de entrada, né? Uma das experiências, eu vou contar duas experiências que me chamaram muita atenção. A primeira delas foi uma viagem que eu fiz para o interior da Amazônia, na verdade era fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, e a gente foi acompanhar uma comitiva do Ministério da Saúde, porque existia uma grande epidemia de hepatite B entre os índios. E a grande questão ali era que os profissionais de saúde do SUS, eles ficavam por 2 anos, os poucos que se comprometiam a ir, que queriam ir e que ficavam lá por esses 2 anos. E depois desse período eles voltavam para os seus estados de origem, geralmente no Sudeste, e levavam com eles todo o conhecimento que eles tinham acumulado ao longo desse período. Então, se tinha ali, além de um comprometimento de uma população que está cada vez mais em contato com o homem branco, tinha-se também uma questão de não se entender a cultura medicinal dessa população. E quando esse profissional começava a entender e se integrar nessa comunidade, ele voltava porque tinha saudade da família, tinha questões realmente de estrutura para atendimento dessa população. E a ideia era justamente verificar o que estava acontecendo para poder aprimorar esse atendimento. E aí eu ouvi de um enfermeiro, né, assim, é interessante você ouvir de uma fonte direta, assim, não é só um release, né? Uma pessoa, um profissional, um ser humano que está ali vivendo aquilo há 2 anos e ele se emocionou muito falando que ele estava indo embora porque ele precisava voltar para a família dele, mas que ele estava realmente levando com ele muito conhecimento e deixando uma tristeza enorme de não poder mais contribuir para melhorar o atendimento daquela população. E foi interessante ver e acompanhar as propostas que são colocadas para resolver esse tipo de questão, como, por exemplo, entender que hoje existem índios que já estão se formando em enfermagem, que eles mesmos poderiam estar realizando esse atendimento. Eu fiquei muito emocionada com essa viagem realmente, de perceber que a gente às vezes fica buscando uma solução vista aqui do Sudeste, que não vai caber nesse tipo de local e que existe sim, por inúmeros gestores do SUS, que são muitas vezes criminalizados pelos meios de comunicação, existem propostas que podem dar certo e que infelizmente acabam sendo também criminalizadas por falta de conhecimento da população em geral e a gente fica distante dessas realidades, né? A outra experiência que eu queria citar foi um trabalho que eu fiz sobre transplantes de órgãos. Eu fui para Santa Catarina, isso foi em 2009, 2010. Nessa época o Brasil, ele quase não se fazia transplante no Brasil. E em Santa Catarina, se fosse um país na época, seria o 6º do mundo em transplantes de órgãos. Isso é uma outra coisa, assim, a gente não tem conhecimento sobre o que se faz dentro do SUS. Não interessa a mídia mostrar. E ali em Santa Catarina, lógico, teve uma vontade política para que isso acontecesse, mas quando eu fui fazer essa matéria, eu verifiquei que tinha dos profissionais de saúde muita vontade de fazer acontecer. Eu vi um médico 48 horas ligado, fazendo um transplante atrás do outro de fígado, numa época em que não se fazia transplante no Brasil. Hoje se faz, o Brasil é o 2º país do mundo em número de transplantes.
E o que eu vi ali é que muito mais do que uma questão de política nacional, e claro que passa por isso também, mas tem ali uma vontade de uma equipe e condições que são dadas a essa equipe de fazer acontecer. Porque mesmo com a condição, se os profissionais não forem apaixonados pelo que fazem e também por essa ideia de política pública universal, integral, isso não vai acontecer. Então, tinha uma equipe plenamente formada, com pessoas para convencerem a família num momento difícil, tinha profissionais de enfermagem também e de assistência social e psicologia dando todo um suporte para que isso acontecesse, e médicos, profissionais ali do centro cirúrgico que realmente, você vê que eles são tão apaixonados pelo que estão fazendo que eles não dormem. Então, eu realmente fiquei muito impressionada com isso. E o que eu posso dizer hoje, 8 anos depois de ter passado por inúmeras outras experiências, de ver, por exemplo, no Paraná, um município em que se a comunidade não ia ao posto de saúde, o profissional, muito antes, inclusive, do programa de saúde da família, que também revoluciona também esse atendimento, mas antes desse programa ter sido implementado, o profissional ia até a comunidade buscar esse atendimento, fazer um atendimento de clínica geral para poder verificar a saúde, a prevenção de qualquer tipo de doença entre a população local. Enfim, existe muita iniciativa e isso realmente não interessa a mídia mostrar. É lamentável, porque assim, se a gente tivesse uma mídia que realmente se interessasse em mostrar iniciativas que dão certo, como modelo para outras regiões do país, outros locais, outros gestores, e também para mostrar para a população que essa ideia de se dizer que não tem jeito, que o SUS não funciona, que o SUS não dá certo, essa ideia ela só leva o SUS para trás. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e mandar todo o meu carinho para os profissionais de saúde do SUS, dizer que eu sou fã de vocês, dos que abraçam realmente essa causa e que eu fico muito triste quando eu vejo uma mídia selecionar somente os problemas. Os problemas existem, a gente sabe que existem vários problemas. Mas hoje, 8 anos depois, o que eu posso dizer é que eu tenho muita coisa boa para falar do SUS e ninguém precisa me mandar falar, porque eu realmente fui lá e vi que tem coisas boas e eu posso sim hoje fazer uma crítica ao SUS de uma forma construtiva para ele melhorar. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Acho que todo brasileiro precisava ter essa noção de civilidade, cidadania, de progredir com relação a essa política pública que é para todos os brasileiros. Obrigada pela oportunidade, um beijo enorme para vocês e que a gente siga com o SUS melhor a cada dia, por mais que não queiram mostrar que isso está acontecendo.